Por que essas ações na justiça não caminham contra o Eurico? O senhor atribui isso a quê? O Eurico tem um esquema muito bem montado. Esse caso, por exemplo, do Bebeto, que eu propus a ação na 7ª Vara Civil, eu propus mais como vascaíno, para ver até onde ia a astúcia do Eurico Miranda. Para você ter uma ideia, na primeira audiência, o Bebeto não compareceu. Já era para ter sido considerado rével ali. E o juiz deu a segunda oportunidade para o Bebeto. E quem comandou a audiência todinha foi o Eurico Miranda. Sim, mas o senhor atribui isso aqui. Como é que ele consegue comandar a audiência? Exatamente. O relacionamento dele... É um bom relacionamento. Com quem? Tem muita gente o acobertando, muita gente. Ele deve ter proteção de tudo quanto é lado. Mas muita gente de quem? Por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil me suspendeu até hoje, porque criou uma punição para mim. Ele sempre andou, por exemplo, com o seu Sérgio Sveiter, com o seu Luiz Sveiter. Quer dizer, o senhor acha que a proteção, então, é da família Sveiter? Não, é também. Lá dentro, por exemplo, do Conselho Deliberativo e Benemérito do Vasco, tem, por exemplo, o doutor Erasmo Martim Pedro. Tem pessoas importantes. Será que essas pessoas não enxergam o crescimento do patrimônio do Eurico Miranda? E não perguntam por quê? Então, se eu vejo alguém crescer ao meu lado, eu vou desconfiar de alguma coisa? Então, o Eurico Miranda sempre foi um homem milionário, que sempre gastou dinheiro, e nunca ninguém procurou saber as razões. A mim não convence que, bastando pagar impostos, você está livre. A mim não convence isso, de forma alguma. Os balanços do Vasco da Gama, porque eu sou sócio do Vasco da Gama há 36 anos, sempre foram aprovados, só Deus sabe como, nessa forma como eu relatei aí. O Conselho Fiscal é sempre um Conselho Fiscal amigo do Eurico. Então, é uma pessoa que sempre criou animosidade, porque sempre teve as costas quentes. É uma pessoa que não tem cultura, essa que é a grande verdade. E se eu estou aqui, é porque eu sou independente, eu não tenho um rabo preso com ninguém, desculpa a expressão. E sempre que tive a oportunidade, discuti com ele em alto nível, em defesa do brilhantismo do esporte brasileiro. Como que o deputado Eurico Miranda conseguiu entrar para a administração do Vasco da Gama? Conseguiu exatamente dessa forma. Em 1979 ele começou a se aproximar de Antônio Soares Calçada, que estava fora, inclusive estava falido, o senhor Arthur Sendas. Então foi criado o grupo União Vascaína, e ele encabeçou tudo isso e criou a condição desse grupo ganhar. E esse grupo ganhou, e esse grupo está até hoje lá, são 20 anos. Na sua opinião, o Conselho Fiscal do Vasco da Gama é um conselho imaginário, que não toma conhecimento? Porque o depoente anterior disse que o conselho não tem conhecimento das finanças do clube. E tem uma ata até, que é essa ata a qual se referiu o senador Geraldo Altoff, que mostra uma existência de Caixa 2 no Vasco da Gama. Perfeito. Que no Vasco é chamado de Caixa Extra. Caixa Extra, exatamente. O problema no Vasco da Gama é que todas as vezes que as eleições serão realizadas, no dia aparece a segunda chapa. A segunda chapa da situação, que entre aspas é oposição. O que eles fazem durante a eleição? Eles tiram a cédula da primeira chapa e soltam a segunda chapa. Então, evidentemente, fica todo mundo, porque eles conseguem encaminhar os votos para essa segunda chapa. E a terceira chapa está sempre em terceiro lugar, que é a oposição, a verdadeira oposição. Antes, as coisas eram feitas com os empregados dos supermercados. Eles eram sócios fabricados. De outra forma, passou a ser escola de samba, sambando dentro do Vasco da Gama para votar. O que tem que acabar é com esse tipo de clube. O que tem que fazer é transformar todo mundo em empresa, porque aí um fiscaliza o outro. O senhor conhece o patrimônio do senhor Eurico Miranda? Não, eu não conheço. Eu ouvi dizer muita coisa.
Ouvi dizer, porque eu conheci o Eurico Miranda morando num apartamento, essa que é a grande verdade, e hoje ele mora numa verdadeira mansão, que é no bairro de Laranjeiras, na rua Coelho Neto. Inclusive é tão grande que ele comemora lá os títulos do Vasco da Gama. E o que eu estou tomando conhecimento é exatamente desses imóveis que ele conseguiu no exterior. Na condição de dirigente do Vasco, ele não tem nenhuma remuneração? Nenhuma remuneração. Nenhuma remuneração. Então a renda para adquirir tudo isso seria exclusivamente o salário de deputado federal, já que não advoga? No momento, mas ele é uma pessoa rica antes de ser deputado federal. É uma pessoa rica, sempre esteve muito bem, viaja para onde quer, dá as ordens dentro do Vasco da Gama. E dentro do Vasco da Gama, tudo é terceirizado. Boutique é terceirizado, natação é terceirizado, tudo é terceirizado. O Vasco da Gama só tem um nome, porque tudo é terceirizado. Então entra o dinheiro de várias formas. Bom, então pelo que eu estou ouvindo do depoimento do senhor, nós podemos chegar aqui a uma conclusão, senhor presidente, que o senhor Eurico Miranda é um dos poucos cidadãos brasileiros, a julgar pelo depoimento do Dr. Levi Lafetá, todos nós recebemos dinheiro no final do mês. Ele recebe dinheiro fêmea, pare, né? Porque não consegue realmente explicações para esta situação, a julgar pelo depoimento do Dr. Levi Lafetá. Doutor Levi, existe alguma ação no Vasco da Gama propondo o ressarcimento da renda? Ninguém entrou, nenhum sócio do Vasco? Não. Propôs uma ação na justiça, até porque não era atribuição do senhor Eurico Miranda receber a renda. É verdade. Não, o que acontece é o seguinte: quando você vai diante da justiça, a justiça responde o seguinte: já foi aprovado pelo Conselho. Então, negativo. Então, totalmente negativo. Porque a justiça entende que tudo que foi aprovado pelo Conselho Fiscal de um clube está resolvido. Se tem que resolver dentro do clube e não na justiça. Então isso vem se arrastando por muito tempo. Tem muitos passes de jogadores aí que foram vendidos. Uma ocasião eu perguntei ao senhor Eurico Ângelo de Oliveira Miranda por que o passe, o dinheiro do Dunga, há tantos anos atrás, vê há quanto tempo é a minha luta. Aonde estava o dinheiro do Dunga? Não, o Dunga não tem nada a ver com o Vasco, não. Foi vendido. Entendeu? Então, não era do Vasco e o Dunga era do Vasco. Naquela oportunidade. Porque se eu perguntei, eu como advogado que sou, eu não posso ignorar as leis. E sempre acontece isto dentro do Vasco da Gama com o senhor Eurico Miranda. As coisas não são claras. Não são claras. E eu lamento profundamente que ele vem num crescendo muito grande. Eu vim a essa CPI porque realmente eu acho que alguém precisa falar alguma coisa. Tá certo. Senhor presidente, eu gostaria de encerrar minha participação apenas fazendo um registro. Já que nós vamos debater amanhã aqui, pelo que Vossa Excelência informou, a questão da lei do passe, eu considero que o último entendimento anunciado aí, com a participação inclusive de Pelé, o que considero uma das raras, tristes participações do Pelé, porque considero uma grande vitória a proposta da extinção do passe, e acho que será um grande retrocesso dar mais tempo para essa questão. Seria o mesmo que nós não abolirmos a escravatura, porque naquela época os negros tinham uma dúvida e uma interrogação se teriam ou não o mercado de trabalho. A lei do passe é mais ou menos essa relação. O homem volta a ser propriedade do homem. Aqui foi dito que um cidadão não é procurador, que é dono do passe. Ninguém pode ser dono de outra pessoa. Perfeito. No instante que nós voltarmos a ser um homem propriedade de outro homem, nós estaremos voltando, e aliás essa é a realidade do futebol brasileiro. Há uma triste situação no nosso país, mas esse debate será amanhã. Senhor presidente, muito obrigado aí pela oportunidade. Senador Geraldo Cândido. Bom, senhor presidente, senhores senadores, doutor Levi Lafetá, eu gostaria de fazer rapidamente algumas perguntas.
Bom, o senhor, em seu depoimento, referiu-se à questão da dificuldade dos clubes, principalmente do Vasco da Gama, principalmente, em relação à questão de falta de democracia dentro do clube, né, as decisões dos conselhos, conselho deliberativo, do conselho fiscal, que na verdade acaba sendo um instrumento só apenas para legitimar, tá certo? Perfeito. Que uma diretoria com a atuação duvidosa continue a gerir o clube e, na verdade, esse conselho não tem nenhum papel efetivo, não tem um poder sequer de fiscalizar, não é isso? Perfeito. E até a Vossa Senhoria falou, inclusive, que por isso achava mais importante é o clube empresa, né? Tem que ser. Pois é. O clube empresa. Pois é. E, bom, eu acho o seguinte, mas se não é possível, por exemplo, porque eu acho que essa questão estaria ligado ao estatuto, talvez, do clube. Bom, aí eu não sei se é possível, né, que, enfim, numa assembleia dos associados, enfim, do conselho, mudar o estatuto. Não, o que se tentou fazer com a Lei Pelé, primeiro foi a Lei Zico, depois a Lei Pelé, o que se tentou fazer foi exatamente o clube empresa, que aí a coisa seria mais organizada. E, infelizmente, o clube empresa não chegou ainda no nosso país. Porque sendo uma empresa, as dificuldades aumentam. E é o que tem que ser feito aqui no país. Tá certo. Ainda com relação a essa questão de venda de jogadores, e veio aqui à tona aqui a discussão em relação à venda do jogador Bebeto, tá certo? Por exemplo, existe algumas denúncias que eu pessoalmente não tenho documentos, enfim, que posso comprovar, apenas algumas coisas que as pessoas falam aí, que existe, por exemplo, algumas denúncias de que essa questão do Vasco, né, de possível desvio de dinheiro na venda de jogadores, não foi só o Bebeto ou só o Edmundo. Vossa Senhoria falou na questão do Dunga. Foi. Nós sabemos que o Dunga foi jogador do Vasco há muito tempo, está um bom jogador, né? O Vasco verdade. Tivemos o Eloy, por exemplo. Também outro grande jogador também, que inclusive saiu algumas coisas em relação uma transação duvidosa em relação à venda do jogador Eloy, tá certo? Perfeito, lembro. Se nós temos alguma coisa que pode comprovar. E tem uma situação que é até interessante que eu ia perguntar, é o seguinte, porque teve uma pessoa que me falou que o Zé Moraes foi uma figura que foi trazida para o Vasco, ou seja, o Eurico que fabricou o Zé Moraes. Quer dizer, foi uma coisa, não é uma figura, foi uma criação do próprio Eurico. E que um dos documentos em que o Zé Moraes, logo no início, quando ele veio para ser o procurador do Bebeto, né? Exatamente. Procurador. Um dos documentos estava lá embaixo do documento, na margem inferior do papel, estava o timbre assim, escrito assim: uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Como é que essa história? O cidadão que veio, tá entendendo? Quer dizer, o Eurico traz o cara para o Vasco, para ser um procurador do Bebeto, e nos papéis timbrados do cidadão, estava lá o slogan: uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Então isso demonstra como é que essas coisas, quer dizer, tudo negócio de arranjo com pessoas que sequer eram vascaíno, enfim, me parece que não eram, né? Não sei se Vossa Senhoria tem alguma informação sobre isso. Tenho, confirmo isso é verdadeiro. E o que é mais lamentável é que o desvio para o exterior é muito grande e não há um controle. E, infelizmente, as pessoas aproveitam, às vezes até a ânsia de um jogador de futebol que quer ficar muito rico e transfere para o exterior guardam dinheiro no exterior, compram imóveis no exterior, achando que não vai ser descoberto. E isso é comum, mas muito comum no futebol brasileiro. Eu queria saber, por exemplo, qual é o patrimônio do senhor Eurico Miranda aqui no Brasil. Eu tenho quase certeza que, pelo que a gente viu na televisão, existem lá à disposição dele os paraísos fiscais que todo mundo está vendo aí. Então, eu entendo que o futebol brasileiro, ele só vai para frente se transformando em empresa.
porque aí um sócio fiscaliza outro. Porque não adianta usar esses artifícios, como eu já frisei aqui, e quando chega na justiça, a justiça diz, não, absolutamente, está tudo certo porque o Conselho Fiscal aprovou, porque o Conselho Deliberativo aprovou. É o Conselho manipulado, não é isso? Quer dizer, perfeito. Se não poder de decisão. Exatamente. E se o sócio do Vasco quiser, anula as últimas eleições. Basta querer. Basta querer. Agora, precisa ter coragem, porque realmente o senhor Eurico Ângelo de Miranda não está só. Ele não está só. Tem mais gente que, lógico, que o acoberta, porque eu não vejo nele tanta cultura para ele sozinho fazer tanta coisa. Então o senhor Eurico Miranda, ele não está só. E está no momento da torcida do Vasco exigir. Porque o que eu estou sentindo é que o patrimônio do clube, a qualquer momento, pode ser penhorado, dilapidado por irresponsabilidades. Tá certo. Muito obrigado, doutor Levi. Muito obrigado, senhor presidente. Nós queremos destacar o valor desta contribuição, da contribuição do Dr. Hércules Figueiredo Santana e do Dr. Levi Lafetá. Tivemos hoje uma amostragem da anarquia e da irresponsabilidade da administração do futebol no Brasil. A estrutura administrativa dos clubes é a arquitetura da farsa. Conselho Deliberativo é farsa, Conselho Fiscal é farsa, instrumentos a serviço da mistificação, oferecendo a necessária cobertura para atividades ilícitas que implicam em crimes contra a ordem tributária nacional, contra o sistema financeiro nacional, proporcionando evasão de divisas, sonegação de cobertura cambial, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, apropriação indébita. Evidentemente, esta CPI tem uma árdua missão, que é a de oferecer um diagnóstico próximo da realidade, porque exatamente em função da arquitetura da farsa, não chegaremos de forma absoluta à realidade do que ocorre no submundo do futebol brasileiro. Mas a missão, o desafio é chegar próximo da realidade, na esperança de promovermos uma ruptura em relação a essa prática irresponsável da administração do desporto nacional. E, sobretudo, como todos nós desejamos, especialmente o senador Geraldo Altoff, relator desta comissão, negociarmos uma legislação que possa vigorar o mais rapidamente possível, alterando esse cenário, mudando a fotografia do futebol desse país, com um choque de moralização que é o que realmente espera toda a população brasileira. A legislação, repito, que possa significar lei de responsabilidade administrativa para o desporto do país, fixando penalidades rigorosas, específicas para cada caso, multa para determinado tipo de infração, perda de mandato para outro tipo de ilícito e prisão para os ilícitos mais graves que vierem a ocorrer. A experiência demonstra que uma legislação com visibilidade e rigor terá função pedagógica capaz de alertar e intimidar, a fim de que os abusos que hoje são praticados impunemente possam ser contidos. Enfim, uma legislação que retire da clandestinidade o futebol como atividade econômica e que não alimente esta situação em que o dirigente possa se enriquecer à sombra dos clubes, descompromissados com o cumprimento da lei,
sem nenhum risco de responsabilização civil e criminal, graças à impunidade sustentada pelas autoridades do país, que não tiveram até hoje, e é preciso essa autocrítica, não tivemos até hoje a competência de elaborarmos uma legislação capaz de colocar cobro a essa irresponsabilidade. O senhor relator, Geraldo Altoff, deseja ainda se pronunciar? Queremos agradecer a presença de todos e, mais uma vez, especialmente a presença do Dr. Levi Lafetá e do Dr. Hércules Figueiredo Santana, que trouxeram essa contribuição valiosa com mais esta amostragem do que ocorre no submundo do futebol brasileiro. E convocar a próxima reunião para amanhã às 10 horas, fazendo um apelo aos senhores senadores para que estejam presentes, já que é um debate sobre a parte propositiva dessa comissão, uma vez que temos aí um prazo exíguo para debater a lei do passe, já que no próximo dia 26 de março esse será um assunto encerrado. Será extemporânea, provavelmente, qualquer discussão posterior ao dia 26 de março. Portanto, o apelo para que todos possam estar presentes, com a presença do Dr. Sócrates, ex-jogador de futebol, Dr. Marcílio Krieger e do Dr. João Bosco. Muito obrigado a todos. Está encerrada esta reunião. Queria passar.